Olá pessoal, espero que tudo na santa paz com vocês. Vamos começar hoje a estudar um pouquinho de refração. Nós já estudamos reflexão, mais para frente nós vamos estudar difração, mas a tarefa de hoje é refração. Então, vamos nessa. Você conseguiria me dizer por que aqui é possível ver uma moeda e aqui não é possível ver uma moeda? Se essas fotos foram tiradas com a moeda na mesma posição, você já sabe, nós estamos falando de refração. Então a sua resposta, óbvio, tem a ver com refração. Mas vamos lá estudar um pouquinho mais do que aparece aqui. Primeira coisa, a moeda da direita foi colocada água na moeda. Se você olhar com bastante cuidado aqui, você consegue ver aqui, ó, o nível da água, né? Dependendo da tela que você esteja vendo aí esse vídeo. Isso muda completamente a posição da moeda no visual e não no real, né? No visual você vai ver ela numa posição diferente e isso a gente vai estudar daqui para frente. Então vamos lá, leitura rápida sobre a refração da luz. A passagem da luz de um meio para outro, acompanhada de variação em sua velocidade de propagação, recebe o nome de refração da luz. Professor, velocidade? Agora complicou tudo aí. O que tem a ver eu ver essa moeda com a velocidade da luz? Tem tudo a ver. Olha só. O que acontece na refração? Diferente da reflexão, que a gente estuda a luz incidir no meio e voltar, o famoso espelho, né? Ela incide e reflete, ou seja, ela incide e volta. Aqui a gente está falando da luz passar por um outro meio. Então, não é mais de volta, e sim de propagação em um meio diferente. Exemplo. Aqui nesse recipiente, suponha que essa parte azul aqui seja água. E aqui em cima, ar. Então você tem a água aqui embaixo e você tem o ar lá em cima. Você tem um meio aqui, que eu vou chamar de 2, nesse caso. E você tem outro meio aqui do lado de cima, que eu vou chamar de 1. Ó, e essa superfície da água aqui divide o meio 2 do meio 1. Certo? Certo. Tá bom. Quando a luz vem lá do fundo do copo, por exemplo, foto que foi emitida lá pela moeda, sai lá do fundo do copo, e ele chega na superfície da água, ou seja, naquela região de divisão entre os dois meios, o que acontece é isso aqui, ó. Ele vai sair em cima da normal. Lembra que aqui tem a reta normal, né? Que ela divide o plano, ela incide normal, fazendo 90 com plano. Se o foto, a luz vier em cima da normal, ele vai sair sem mudança nenhuma de ângulo. Porém, ele sai de um ambiente que ele tem uma velocidade V2 e vai para um ambiente que ele tem uma velocidade V1. A gente fala assim, a luz tem velocidade constante de 3 vezes 10 oitavas, metros por segundo, não sei o que. Aonde? Em qual meio? No vácuo. E nos outros meios? No ar, dentro de um vidro, a luz não passa dentro do vidro? Dentro da água? Não, aí a luz tem outra velocidade. É muito comum a gente escutar assim, a luz é uma constante, a luz tem velocidade constante para aquele meio. Para outro meio, ela tem outra velocidade. Então, a luz tem velocidade constante dentro da água? Tem, dentro da água. Ela é igual do vácuo? Não, é uma outra velocidade. E geralmente menor do que a do vácuo. Todas são menores do que a do vácuo. Tá. Além disso, além de mudar de velocidade, a luz também sofre um processo de desvio aqui, ó. Tá vendo? Ela vinha num sentido e mudou, virou para cá, ó.
Então, além de mudar de velocidade, a luz também muda de ângulo. Aí a pergunta fica, né? Ela muda de ângulo porque muda de velocidade ou muda de velocidade porque muda de ângulo? É uma boa pergunta, né? Uma outra pergunta aqui que cabe nesse momento para você ficar pensando aí é a seguinte: para mudar a velocidade tem que ter aceleração, não é? Nós não falamos isso lá na física básica, que eu acelero o carro ganha velocidade. Eu freio o carro, que é uma aceleração negativa, o carro muda de velocidade. A pergunta que fica aí, que não quer calar, é: se a luz muda de velocidade ao passar dessa superfície, cadê a aceleração? Quem é que acelera ela ou quem é que freia ela, né? Essa é uma boa pergunta. Se você conseguir responder, você vai ganhar um prêmio Mabel, com certeza. Prêmio Mabel de Física. Vamos lá. Se isso acontece, se a luz muda de velocidade, nós então podemos definir um número n, que vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio. Exemplo, no ar, na água, no vidro, no gel, no acrílico, ela tem uma certa velocidade v. A velocidade c dividido pela velocidade v vai nos dar um número. E esse número nós demos um nome para ele. O nome que a gente deu para ele foi índice de refração. Ou seja, com esse número eu sei quanto a luz está mudando de velocidade, o quanto a luz está mudando de ângulo. Entendidos? Entendidos. O índice de refração nada mais é do que uma razão entre a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 não sei o que, dividido pela velocidade da luz naquele meio. Então, cada meio tem um índice de refração. Tá, se isso acontece, então vamos explorar um pouco mais. Agora imagina que o raio incidente esteja vindo aqui, ó, do meio 1. Então esse de cima, tá vendo essa reta aqui? Ela divide os dois meios, né? Do lado de cima eu vou chamar de meio 1. Do lado de baixo eu vou chamar de meio 2. Nem precisa escrever mais, que você está vendo aqui N2 e N1. N1, índice de refração do meio 1. N2, índice de refração do meio 2. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O raio incidiu aqui, ele veio formando um certo ângulo I com a normal. Esse N sem número é normal, né? Geralmente escreve até maiúsculo para não confundir com o índice de refração. Quando ele passou para o outro lado, ele deveria seguir reto aqui, né? Mas não é isso que acontece. Nananina não. Ele sofre uma refração. Ele muda de ângulo. Olha, o ângulo é vir aqui, diminuiu. Agora o ângulo do raio refratado, o R é menor do que o I. Beleza? O ângulo R é menor do que o ângulo I. Isso é o processo de refração acontecendo. Tá. Ocorre o processo de refração? Ocorre. Ocorre mudança de ângulo? Ocorre. Ocorre mudança de velocidade? Ocorre. Se isso ocorre, nós podemos relacionar o seno desse ângulo I para esse meio 1 com o seno desse ângulo R para o meio 2. Então, escreve-se N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de R. Por quê? O N compensa a mudança de ângulo. Por isso que isso continua sendo igualdade. Beleza? Aqui também a mesma coisa. Olha, o ângulo diminuiu, então o N é maior. Ou seja, o N2, o índice de refração 2, é menor do que o índice de refração do meio 1. O feixe se aproxima da normal. Na refração, é constante o produto índice de refração de um meio pelo seno do ângulo. É constante o índice de refração? Não. É constante o ângulo? Não. O que é constante? O produto N vezes seno do ângulo. Exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Essa igualdade continua valendo. Continua? Continua. Então vamos para o próximo slide. Aquela equaçãozinha tem um nome. Ela chama Lei de Snell-Descartes.
Geralmente a gente na física fala só lei de Snell. Fica com preguiça de falar os responsáveis todos, né? Nós falamos só lei de Snell. Com essa lei, a gente consegue verificar algumas coisas. Olha só, toma cuidado com esse tipo de frase aqui, ó. Consequência da lei de Snell. Não, não é consequência da lei de Snell. É da natureza, né? A lei de Snell só explicita algumas consequências. Para a incidência oblíqua, ou seja, esse ângulo que chega nem não é no 90, nem é paralelo, é oblíquo. No meio mais refringente, ou seja, no meio que tem maior índice de refração, o raio de luz está mais próximo da normal. Então vamos lá, ó. O N2 tem maior, né? Ele está aqui próximo da normal. Quando ele passa por outro lado, para o menos refringente, ele se afasta da normal. Ué, professor, você não tinha falado o contrário? É, eu tinha falado o contrário, mas tanto faz, né? Aqui, ó. No meio menos refringente, longe da normal. No meio mais refringente, próximo da normal. Isso na entrada, vindo de cima. E o contrário? Ó, o contrário também tem que continuar valendo, né? Você não pode ter uma lei na física que vale uma hora, outra hora não vale, né? Do meio mais refringente, por exemplo, poderia ser a água, aqui, e aqui poderia ser o ar. Ele está mais próximo da normal. Menos refringente, mais longe da normal. Beleza? Beleza. Deixa eu dar uma faxina aqui. Vamos para frente. Vamos analisar agora uma situação bastante interessante do ponto de vista de aplicação tecnológica. Vamos analisar um conceito chamado de reflexão total. Professor, espera aí. O senhor não disse que reflexão era lá de espelho e agora a gente ia estudar de refração? É, eu disse. Só que presta atenção. Na refração, o feixe passa para o outro lado. E se acontecer um caso que ele não passar para o outro lado e voltar? E aí? E aí, então, nós vamos chamar de reflexão. Porque apesar de não ser um espelho, está acontecendo igualzinho lá no espelho, né? Então, é um caso específico da refração, que a gente chama de reflexão total, porque o efeito é o mesmo do espelho. É o mesmo efeito do espelho. Vamos analisar isso, então. Meio mais refringente, próximo da normal, certo? Certo. Foi, abriu. Ó, então o ângulo R é maior do que o ângulo I. Tá bom? Vou até escrever, ó. Ângulo R é maior do que o ângulo I. Ou R bonito, né? Nesse caso. Suponha que eu incida um feixe de luz agora com um ângulo I bastante grande. Propositalmente. Esse cara eu que estou controlando ele, né? Então eu vou abrir ele agora. Eu vou incidir ele, pego um laserzinho desses de apresentar slide de quadro e levanto ele assim de tal forma que a incidência, o ângulo de incidência fica maior. Se o ângulo de incidência fica maior no meio mais refringente, no meio menos refringente vai ficar maior ainda, né? Porque você percebeu aqui, ó, nessa questão anterior, que o R é maior do que o I. Se eu aumento o I, eu aumento o R mais ainda. Pode chegar um ponto que o R passe de 90. Ó, lembrando que esse ângulo todo aqui é 90, né? Pode acontecer um caso, pode acontecer e vai acontecer, se eu continuar aumentando o I, se eu continuar aumentando o I, vai acontecer um caso que o ângulo R vai parar lá em 90, ó. Ele já está em 90. Então ele não está mais passando para o meio 2, lembrando que o meio 2 é o lado de cima da figura. Ele está seguindo na interface, na divisa, né? Olha que doido. Eu levantei o ângulo I aqui, ó, só para você ter uma ideia de cabeça. Se eu tenho o meio 2 meu for o vidro e o meio 1 meu for o ar. Então, meio 1, ar. Meio 2, vidro. Esse ângulo I, se eu levo ele para 62, 63 graus, depende do tipo de vidro, ele já sai em cima da superfície. Então, o ângulo I aqui, ó, para um ângulo I de 62, eu vou ter um ângulo R de 90. Isso no vidro. Em outros materiais é outro valor, certo? Se eu pego esse ângulo I e passo de 62, levo ele para 70, para 80,
ele ainda não chegou aqui nessa reta, né? E o ângulo I aqui, ó, que é o ângulo R, que é o ângulo refletido, ele já passou de 90. Se ele passou de 90, ele trocou de quadrante. Vamos analisar esse trem tudo de novo. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O quadrante 1 e 2 é do meio 1. Meio 1, que eu vou chamar de ar. O quadrante 3 e 4 é o meio 2, que eu vou chamar de vidro. Beleza? Pode ser um pedaço de vidro. E aqui é o limite entre o vidro e o ar. Beleza. Eu estou com o meu raio incidente no quadrante 4. Mas ele está pequeno aqui, ó. Ele está pequeno, o raio refletido está aqui. O raio refletido é um pouco maior do que ele, porque sofre refração. Esse é o efeito da refração, né? Senão ele passaria reto. Quando eu aumento o meu raio incidente, no caso do vidro, especificamente no caso do vidro, para aproximadamente 62 graus, esse raio refletido aumenta para 90 graus. Olha que doido. O raio refletido agora está na divisa entre o quadrante 3 e o quadrante 4. Ele não está mais saindo para o meio ar, nem voltando para o vidro. Ele está no limite. No limite. Nós chamamos esse ângulo de ângulo L. Ângulo limite. É uma situação crítica. Beleza? Aí eu pego o ângulo I e aumento ele mais ainda. Aumento ele mais ainda, né? Passo ele do limite. Esse aqui seria o limite para o raio refratido nem ir para o meio 1, nem ir para o meio 2. Se eu aumento ele ainda, levo ele para 70, por exemplo, no caso do vidro, o que acontece com o raio refletido? Passa de 90. E se ele passa de 90, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, ele volta para o quadrante 3. Tá vendo? Mas lembrando, lá do início, ó, o lado de cima, o 1 e o 2, é o ar. O lado de baixo, 3 e 4, é o vidro. Oh, então o raio incidente não conseguiu sair para o ar, ele voltou para o vidro. É assim que funciona a fibra ótica. Como é que os caras mandam internet para sua casa? Pega um fiozinho de vidro ou de acrílico, coloca dentro dele um feixe com ângulo acima de 62, né? Não depende do material, cada material tem um ângulo limite. Coloca ele com um feixe acima do limite e a hora que ele ia sair para o ar, ele não sai para o ar, ele volta para dentro do fibrazinha ótica. Quando chega na parte de baixo, ele ia sair por ar, ele não sai, porque o ângulo limite dele está acima, ele volta para a fibra ótica. E aí o feixe sai dentro da fibra ótica, tchum, 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 até chegar na sua casa. Beleza? Beleza. A princípio, uma fibra ótica não precisava de uma capa de borracha, porque o feixe não vai sair. A capa de borracha está ali para proteger a fibra de ações mecânicas. Não é de perder o sinal para o ar. É para proteger a fibra, vamos dizer assim. Por que é tão caro consertar uma fibra ótica? Porque imagina, você tem um fiozinho aqui, um cabelinho de vidro, e você tem que trocar aquele fiozinho. E não pode ficar nenhum trem mal feito, porque senão o feixe espalha. Então por isso que é tão caro trocar um cabo de fibra ótica. Não queira quebrar um cabo de fibra ótica na sua casa, que você vai pagar uma continha bem salgada para trocar ele, dependendo do contrato que você tiver com o fornecedor. Certo? Certo. Deixa eu fazer um desenho aqui bem rapidinho para vocês, para exemplificar o que eu estou dizendo. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tenha um fio, né? Aqui está o fio, ó. Ô, fio bonito, né? Imagina que você tem um fio de fibra lá, né? Você comprou lá, você instalou na sua casa uma fibra ótica. Eu estou exagerando na grossura do fio aqui, obviamente, né? Tá, aqui tá bom. Ó, aí a operadora de internet foi lá e colocou lembrando que esse aqui é o meio 2, que é o ar, certo? E esse aqui também é meio 2, ele também é ar.
E esse meio de dentro é o vidro. Vidro, pronto. Ou qualquer outro material que tenha refração diferente do ar. Agora deixa eu trocar a cor aqui da lapiseirinha. Imagina o seguinte, alguém colocou um feixe no ângulo acima do ângulo crítico. Então o feixe vem, incidiu aqui. Ele vai sair para o meio 2? Não, porque ele está acima do ângulo crítico. Ele vai ter uma reflexão total. Ele voltou. Quando chegou aqui, ele vai sair para o meio 2? Não, porque ele tem uma reflexão total. Ele volta aqui. Quando chegou aqui, ele vai... Não, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui. Ele continua aqui. Ele continua aqui. E ele continua aqui. E ele vai fazendo isso numa velocidade muito alta, né? Na velocidade da luz, na velocidade da onda eletromagnética, no vidro. Não é no ar, não é no vácuo, mas continua sendo muito alta. Ele vai fazendo isso até chegar lá na sua casa. E aí vai, reflete de um lado, reflete do outro, reflete de um lado, reflete do outro. Devido a um processo de refração, que está acima do ângulo limite, o feixe volta para o meio. Quando ele volta para o meio, nós chamamos isso de uma reflexão total. Ou seja, acontece um processo muito parecido com um espelho. É como se a parte externa do cabelinho lá da fibra ótica, sem nada, sem ter nada lá, só o fato de ter uma divisa entre meio mais refringente e meio menos refringente, ocorre um processo parecido com um espelho. Então é como se a parte externa da fibra funcionasse como um espelho. E a luz vai tum, 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 até chegar na sua casa. Beleza? Quem tem fibra ótica em casa, tem internet a fibra ótica, já sabe, é assim que a internet chega na sua casa. Ou seja, é um processo de canalização da onda eletromagnética. É como se eu botasse água num cano, né? Só que aqui eu não estou pondo água num cano. Eu estou pondo luz dentro de um cano. Na verdade, não é luz propriamente dita, porque o comprimento de onda é diferente do comprimento de onda do visível. Mas é onda eletromagnética. Beleza? Beleza. Agora nós vamos deixar esse cara aqui, os dióptros, para a próxima aula, quando a gente for estudar lentes, porque dioptria é melhor conjunto com lente, tá bom? Tá bom. Mas vamos seguir então. Decomposição da luz. Quando a luz do sol chega na sua casa, o sol produz um pacote de luz chamada luz policromática. Tem todas as ondas dentro da luz. A luz do sol vem. Ela vem. Chega aqui na atmosfera terrestre. Certo? Chega na atmosfera terrestre. Eu exagerei aqui na minha figura, né? Você sabe que isso aqui não é atmosfera. Isso aqui é um prisma, né? Mas eu estou utilizando como exemplo o prisma para exemplificar o que acontece na atmosfera terrestre. A luz solar, quando ela entra em um outro meio, esse meio aqui, nesse caso, é vidro, o lado de fora é ar. Quando ela entra no outro meio, você já sabe, ela sofre a refração. O professor está falando da refração total? Não, estou falando da refração simples, só muda de ângulo, né? A luz muda de ângulo. Porém, cada comprimento de onda muda de ângulo de um jeito diferente. Ó, ele muda de um ângulo de um jeito diferente. As luzes de maior energia mudam mais. Então nós podemos dizer assim, ó, que o índice de refração ele depende do comprimento de onda, certo? As luzes com comprimento de onda menor, maior energia, olha aqui, ó. O vermelho é pouquinha energia, vai aumentando violeta, até chega no ultravioleta, que não é mais visível, mas é tão energético que causa câncer, né? Então as luzes com maior energia, menor comprimento de onda, sofrem um efeito de refração mais drástico. Ó, se nada acontecesse, esse deveria vir aqui, né? Porém, olha lá onde que está o violeta, ó, tá lá embaixo. Aonde que está o amarelo? Está mais em cima. Aonde que está o verde? Está intermediário aqui, ó. Porque o índice de refração depende do comprimento de onda, certo? Esse efeito é muito massa porque ocorre o efeito de arco-íris, né? Ocorre a separação dos comprimentos de onda.
E você pode conferir. Todo arco-íris que você vê vai estar o vermelho, o amarelo de um lado, o azul, o violeta do outro lado. Você nunca vai ter o violeta aqui no meio. Porque o violeta é comprimento de onda menor, energia maior. Então ele sempre segue esse padrão de vermelho de um lado, as cores avermelhadas de um lado e as cores violetas do outro lado. Professor, mas quando a gente olha lá no arco-íris, parece uma mistura. Você não vê o violeta puro, depois o azul puro, depois o amarelo. Não, porque não existe apenas um comprimento de onda associado ao violeta. Não, existe vários comprimentos de onda. O azul tem vários comprimentos de onda. Por exemplo, aqui, o azul, ó, o vermelho, vários. Por exemplo, o vermelho bem forte é um comprimento de onda e vai andando, vai andando. Existem vários comprimentos de ondas dentro do vermelho. É contínuo, os comprimentos de onda é contínuo. Então você não vê uma separação drástica igual você vê se pegar uma caixinha de lápis. Uma caixinha de lápis vem com as cores separadas drásticas, né? Na natureza não existe essa separação drástica. Tá, vamos para o arco-íris em si. Você já percebeu que para formar um arco-íris você precisa de gotículas de água no ar, né? Ou com a mangueira, ou na chuva, você precisa que tenha gotas de ar, certo? De água. Agora imagina só. A gota de água funciona como um prisma. Então, a gota de água chega aqui nessa primeira divisa, ela joga o violeta para baixo e o azul, o vermelho para cima, certo? Aí aqui tem outra divisa, não tem? Tem. Esse cara, essa divisa, joga o vermelho lá para baixo. E essa aqui joga o violeta para cima. Quando chega aqui nessa terceira divisa, abre de novo. O violeta vai para cima, o vermelho vai para baixo. Ah, que doido! Então quer dizer que no arco-íris eu vou ver essa separação porque a sua gota de água, funciona como uma espécie de um prisma. Não é um prisma, né? Porque o prisma ele tem aquele padrão parecendo pirâmide. Não é um prisma. É uma gota. Mas a gota faz um processo de separação dos comprimentos de onda. Aí aqui está você, ó. O que você vê? Você vê o vermelho que veio de cima. Ah, você vê o azul que veio de cima? Provavelmente não, porque ele passa por cima. O seu olho é uma região muito pequenininha que está aqui para capturar muita coisa, né? Então tem coisas que vão passar por cima, tem coisas que vão passar por baixo. E o que você vai ver é só um pacotinho, algumas cores que vêm de uma gota, algumas cores que vêm de outra gota, chegando o vermelho aqui em cima e o violeta aqui embaixo. E as outras cores? As outras cores estão aqui, ó. Então o amarelo, o verde, aquela bagaça toda, vai chegar tudo aqui no meio. Ou seja, você está vendo cores que está vindo de várias gotas. Por isso, se você joga uma gota sozinha no ar, você nunca vai ver um arco-íris. Mas se você jogar uma mangueira espirrando que vai várias gotas, você pode ocorrer de você ver um arco-íris. Por quê? Porque o índice de refração depende do comprimento de onda. Comprimento de onda diferente ocorre difração em maior grau ou em menor grau. Ocorre a separação do espectro. O espectro policromático, várias cores, se separa em raios de cores independentes, monocromáticos. Beleza, galera? Beleza. Lentes e cenas do próximo capítulo. Podemos parar por aqui. Faça uma revisão e se prepare para estudar lentes nas próximas aulas. Valeu? Fui!